os irmãos para observar o dia do Senhor 9. Nós estamos no Catecismo estudando os 12 artigos do Pai Nosso, do Credo Apostólico, né? Quero apenas relembrar os irmãos aqui no dia do Senhor 7, na pergunta 23, quais artigos são esses, né? E os artigos do Credo Apostólico são: 1. Primeiro artigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. 2. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. 3. Que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. 4. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. 5. No terceiro dia ressurgiu dos mortos. 6. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. 7. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. 8. Creio no Espírito Santo. 9. Na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. 10. Na remissão dos pecados. 11. Na ressurreição do corpo. E 12. E na vida eterna. Amém. Esses 12 artigos, eles compõem um resumo completo, tá? O melhor resumo que existe da fé cristã. Essa aqui é a fé cristã, tanto de atos, né, de práticas, tá? Como de crer mesmo, né? Então nós vimos no dia do Senhor 8 que os 12 artigos se dividem em 3 partes. A primeira nos ensina sobre Deus Pai e nossa criação, está lá na pergunta 24, né? Da resposta 24. A segunda parte nos ensina sobre Deus Filho e a nossa salvação. E a terceira parte nos ensina sobre Deus, o Espírito Santo e nossa santificação. Então o Credo Apostólico ele é fundamentado, os seus 12 artigos, eles são fundamentados na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Agora, a partir do dia do Senhor 9, né, que é só uma pergunta, a pergunta 26, nós vamos começar então a estudar esses artigos para que a nossa compreensão seja cada vez maior, embora nós já compreendemos, né? Mas a nossa compreensão seja cada vez maior do que é o credo, né? Quando nós recitarmos o credo, nós entendermos perfeitamente com a nossa alma e com o nosso intelecto, né? Com o nosso raciocínio, exatamente o que estamos dizendo em cada uma, perdão, irmãos, em cada um desses artigos, tá? Pergunta 26. Em que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Resposta: creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo que neles há, e também o sustenta e governa por seu conselho e providências eternas, é o meu Deus e o meu Pai, por causa do seu Filho Jesus Cristo. Bom, vamos dar uma paradinha aqui, tá? Então, quando eu digo creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu estou dizendo aqui, creio que existe um Deus, e este Pai nos tem amor, e este Deus nos tem um amor filial, e nos adota como filhos, tá? Por causa de Cristo. Quando nós recebemos Cristo, nós recebemos, né, o poder de sermos feitos filhos de Deus, tá? Este Deus, que é, pelo simples fato de ser Deus, já merece a nossa adoração e o nosso respeito, tá? E a nossa obediência. Esse Deus se manifesta como Pai, nos adota como filhos, por um amor filial que Ele tem por nós, um amor paterno, né? Ele nos adota como filhos por causa de Cristo. Tá? Este Deus, Pai amoroso, é todo poderoso, ou seja, há poder nele para suprir em mim cada uma das minhas necessidades. Há poder nele para abençoar-me, fazendo muito mais do que eu peço ou do que eu penso.
Há poder nele para me manter seguro das setas inflamadas do maligno. Há poder nele para salvar a minha alma e sustentar a minha salvação, mesmo eu sendo falho e pecador. Mesmo eu estando exposto a cometer um erro, não devo cometer, luto para não cometer, e por gratidão a Deus, por gratidão, não por um fardo de uma religiosidade, né? Essas coisas não têm valor nenhum, e nem força, tá? Mas por gratidão a Deus, eu luto para não errar, né? Não pecar, nós lutamos para não pecar. Mas há poder nele para me manter salvo, mesmo se eu pecar. Mesmo se eu pecar, mas eu não vou pecar. Porque eu não quero pecar, não por medo de inferno, mas por gratidão a Deus pelo que Ele me fez. Por ser um Pai amoroso que me resgatou. Que não me lança em rosto os meus pecados cometidos, que Ele já perdoou. Por tantos benefícios que Ele me dá. Porque eu tenho segurança nele, de colocar diante dele a minha família, os meus filhos, as pessoas que eu mais amo, para que ele cuide e conserve essas pessoas. E seja lá o que aconteça, eu vou ter a confiança que mesmo que ele me entristeça por algum tempo, tudo que ele faz é bom e por um fim proveitoso, que nós pertencemos a ele, né? Então esse Deus, ele é todo poderoso, tá? Então quando eu digo, creio em Deus, Deus soberano, o dono das coisas, aquele a quem nós devemos respeito, adoração, gratidão, serviço, né? Tá? Pai, que nos ama tanto, Ele é todo poderoso. E este Deus, Pai todo poderoso, tá? Ele é o Criador de todas as coisas, ou seja, Ele é Criador do céu e da terra. Quando eu falo céu e a terra é o que nós vemos, tanto de natureza, os animais, flora, né, as pessoas, nós mesmos, quando vemos nosso reflexo no espelho, Ele é Criador de todas essas coisas, tá? E quando se refere a céus, tem um significado até mais amplo, porque vai significar os seres celestiais, tá? Anjos, né? Querubins, arcanjos, tudo foi Ele que criou, todas as hostes, tá? Todos os seres especiais. Celestiais, né? E também se refere a astros, galáxias, planetas, locais, que nem com toda a tecnologia avançada que o homem está hoje, que a NASA ainda nem conhece, nem sabe que existe ainda. Sabe que existe muita coisa, mas ainda não conseguiu constatar ali. Então, todas estas coisas, né? Ele é criador de tudo isso. E tudo que Ele criou, quando eu falo creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu estou dizendo que creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada os céus, a terra e tudo que neles há, também os sustenta e governa, por seu conselho e providências eternas. Ou seja, é herético aquele pensamento que Deus criou as coisas, tá? E largou a própria sorte. Então o homem faz o seu próprio destino, o homem decide as demandas da sua vida, tal. Isso é herético, porque Deus, ele continua sustentando, conforme Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 5. Ele continua sustentando todas essas coisas e governando segundo o conselho da sua vontade, tá? Então veja bem, creio que, quando eu digo isso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada os céus e a terra e tudo que neles há, e também os sustenta e governa por seu conselho e providência eterna, é o meu Deus, é o meu Pai, por causa de Jesus Cristo. Não há lugar mais seguro do que exatamente aqui onde nós estamos, cultuando a Deus. Não há lugar mais seguro de estar do que debaixo das asas do Altíssimo. Nem se você morar dentro da delegacia, nem se você morar dentro de um quartel, não existe um lugar mais seguro do que estar debaixo da proteção de Deus, das asas de Deus. Então quando nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, tem muito mais coisas a dizer a respeito disso, né? Se Deus permitir, no ano que vem, quem sabe, fazemos um sermão catequético sobre isso.
porque há muitas coisas a serem ditas. No entanto, esta frase é suficiente para professar a nossa fé num Deus seguro, numa rocha, que é todo-poderoso. Não importa o que me aflige, o que me inquieta, não há nada difícil para Deus. Tá? E se ainda não resolveu algo que me aflige, que me inquieta, é porque ainda não é o tempo. E o tempo é uma ferramenta que Deus não abre mão. O tempo é de exclusividade total de Deus. Tá? Agora, Ele continua governando. Tá? Creio, vamos seguir aqui, né, o outro parágrafo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que Ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e alma, e também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nessa vida conturbada. Então olha só, quando nós estamos professando essa fé cristã, nós estamos professando que um cristão genuíno, ele confia no seu Deus. Ele crê de todo o coração no seu Deus. Ele não impõe condições ao seu Deus. Ele confia em Deus, simplesmente, como um bebezinho que está nos braços do pai. Ele confia, ele descansa, tá? Não importa se está tempestade, se está adversidades, ele está seguro nos braços do pai dele. Então, quando nós professamos, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu estou dizendo, tá? Que eu creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida. O Evangelho não é dúvida, o Evangelho é rocha. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu posso ter dúvida sobre mim mesmo, sobre as minhas atitudes. Eu posso ter dúvida sobre o que vai acontecer comigo daqui 2 minutos. Essas incertezas da vida. Mas sobre Deus e os cuidados de Deus eu não tenho dúvida nenhuma. E seja lá o que aconteça daqui 2 minutos, é a providência dele e ele está no controle, está no governo. Seja o que for, tá? Então olha só, creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e alma. Eu confio nele totalmente, ele vai prover isso para mim. Tá? Eu vou trabalhar, porque ele determinou, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas ele vai prover, tá? E que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nesta vida conturbada. Tá? Romanos, né, capítulo 8, verso 28, diz, todas as coisas. Essa palavra todas, ela não é uma palavra que cabe uma interpretação. Ela é uma palavra estática, é uma palavra imperativa, é uma palavra firme. Ela é uma palavra completa por si só. Quando diz todas, é todos. Se nós dissermos aqui, todos nós que estamos aqui, somos todos nós, não está excluindo ninguém. Se a gente falar assim, olha, todos nós, exceto tal pessoa, aí sim. Mas estamos falando todos que estamos aqui, são todos, ninguém está excluído, todos nós. Tá? Então quando Cristo fala todas as coisas, sabemos, veja a rocha aqui, veja o creio, veja o credo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo os seus propósitos. Tá? Então, todas as coisas vão cooperar para o meu bem de alguma forma. Isto eu sei. Assim que o apóstolo Paulo fala, sabemos que todas as coisas, nós sabemos isso. Tá? Essa é a fé cristã, é o credo, essa é a fé cristã. Se eu tenho dúvida, eu não tenho a fé cristã. Ah, mas será mesmo? Como que pode, né? Como que pode cooperar para o meu bem? Ah, eu bati, quebrei o tornozelo. Como que isso cooperou para o meu bem? Ah, eu não sei. Não é fé cristã. Não é. Tá? Então a fé cristã é, sabemos que todas as coisas. Ah, quebrei o tornozelo. Alguém pergunta, como que isso coopera para o seu bem? Eu não sei como coopera, mas eu sei que coopera. Todas as coisas cooperam. Não sei. Por quê? Eu não sei. Eu não sei todas as coisas, né? Eu não sou onisciente. Eu não sou Deus. Mas eu creio e confio nele, né? Tá? Então a fé cristã é, creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e alma, e que também me converterá em bem para mim, e também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nesta vida conturbada. Note este me enviar aqui, irmãos.
Qual que é o único pecado que não tem perdão? Que a Bíblia fala. É a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é isso? Qual que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo o texto que está lá? É atribuir aos demônios a obra de Deus. O que o falso evangelho faz hoje? Quando uma pessoa passa em adversidade. O inimigo se levantou contra mim. São as setas do maligno contra a minha vida. O diabo está fazendo não sei o que na minha vida. Não procede nada que Deus não permita que venha sobre nós. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então, como que nós blasfemamos atribuindo ao diabo situações que acontecem conosco? Como que é possível alguém que crê em Deus, que professa crer em Deus, que fala que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, cometer um pecado abominável como esse? Então, seja lá o que for que acontecer, a providência é de Deus. Se Deus usou o diabo, é o diabo de Deus. Se Deus usou o diabo para fazer alguma coisa, a providência é de Deus. E até onde ele determinar que o diabo não passa, o diabo não passará. Se ele falar dessa marca no chão que ele não passa, ele não passa. Simplesmente isso. Porque quem governa todas as coisas é Deus. Eis o meu descanso, eis a minha confiança, eis porque é um credo isso. Por que eu creio disso, dessa rocha? Tá? Então, creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida, esse é o cristão, que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e alma, e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nesta vida conturbada. Isso é naturalmente do cristão. Você não precisa ficar naquelas igrejas que ficam pedindo dinheiro para você, para Deus te abençoar, e eles falam uma heresia muito grande ali, que eles falam que Deus se torna devedor daquele. Isso é heresia. Deus não é devedor de ninguém. Nós é que somos devedores de Deus. Tá? Ele assim pode fazer porque é Deus Todo-Poderoso, mas quer fazer porque é Pai fiel. Então olha só, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele quer fazer, ele pode fazer tudo isso, suprir cada uma das minhas necessidades, né? Guardar. Eu posso colocar nas mãos dele aquelas pessoas que são preciosas para mim, mesmo que aquelas pessoas ainda não vejam completamente as coisas espirituais. Eu posso falar com ele, eu posso pedir para ele. Ele é poderoso para todas essas coisas, tá? E ele quer fazer porque ele é nosso Pai. Olha a necessidade de estarmos em Cristo, de recebermos Cristo. Os ímpios não têm este benefício, segundo as Escrituras. Tá? Então por isso que eu falo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? A quem pertencem todas as coisas. Eu quero concluir, irmãos, o dia do Senhor 9, ele um pouquinho demorado, é uma pergunta só, né? Mas ao ensinarmos sobre Deus Pai, há muitas coisas que nós devemos falar, mas o básico aqui, o resumo, né, dessa nossa fé está aqui, tá? Eu quero terminar lendo dois textos, meus irmãos. O primeiro é Mateus, capítulo 6. Quando você falar creio em Deus Pai, você está dizendo mais ou menos o que o Senhor Jesus ensina aqui. Tá? Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Tem pessoas, irmãos, que passam a vida inteira correndo atrás dessas coisas, e simplesmente a vida acaba, e ele nem sequer se aproximou de Deus, ele nem sequer teve os momentos, os melhores momentos da vida, irmãos, são os momentos, são as coisas mais simples, as coisas mais simples, sabe? Você está com as pessoas que você ama, com a sua família, em comunhão com os seus irmãos da igreja, isso aqui tem um valor imenso. São duas maravilhas que Deus colocou nas nossas mãos, família e igreja. Nunca despreze isso, nunca. Isso aqui tem um valor imenso, vale muito mais do que ouro e prata, isso aqui, tá? Então, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros,
Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta, Ele governa todas as coisas. Não nasce uma corça lá no meio das rochas lá do deserto, sem que Deus permita que ela nasça. Não nasce. Se Deus não permitir que ela nasça, não nasce. Tá? Os pardaizinhos, Ele cuida de cada um daqueles pardalzinhos lá. E se caiu por terra, foi determinação dele que caia por terra. Chegou o fim da existência daquele pardal. Tá bom? Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O homem mais sábio do mundo, um homem riquíssimo. Salomão foi riquíssimo, riquíssimo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Eles não têm a providência de Deus. Aliás, eles até têm a providência de Deus da bênção especial, da bênção comum, né? Que Deus mantém eles até que o último eleito seja alcançado. Mal sabem eles que eles têm a providência de Deus para a manutenção da vida deles por causa dos eleitos de Deus. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. São eles que ficam inquietos e querem essas coisas e não dormem enquanto não conseguem todas as coisas que eles procuram. Nosso Deus, Ele nos dá enquanto dormimos. Esse é o ensino bíblico. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele é Deus Todo-Poderoso e Pai, e sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Ele pode fazer e quer fazer. Ele pode fazer porque é todo poderoso. E pode fazer porque Ele é nosso Pai e nos ama. Bem nenhum Ele só nega para nós. Né? Nosso Pai Celeste sabe que necessita de todas essas coisas. Verso 33, que é uma chave que o Senhor falou. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, nossa atitude apenas é buscar a Deus. Em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar. Né? Começamos a nossa semana aqui cultuando a Deus já. Né? Em primeiro lugar. Ele vai providenciar o sustento para a gente durante essa semana, os livramentos que forem necessários. Ele vai nos dar alegria. Pode confiar. Viu? Seja lá o que acontecer. Né? Tá? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Então, não se inquiete, entendeu? Confia na providência e descansa nos braços dele. Tá? E para terminar, eu quero ler com os irmãos Lucas 1,37. Eu gostaria que você guardasse no seu coração toda vez que você disser: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Próximo domingo, próximo dia do Senhor, se Deus nos permitir, nós vamos, no final do culto, professar a nossa fé no credo apostólico. E aí você vai lembrar do primeiro artigo e do segundo que pretendemos estudar domingo que vem, né? Quando você falar o primeiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, lembre-se disso aqui, ó, Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus prometeu, é certo que Ele fará. Mesmo que a gente não veja como. Né? Ele é Deus. Do nada criou todas as coisas. Tá? Então, nosso trabalho é descansar nele, confiar nele. Tá bom? Confie. As coisas não estão como nós queremos hoje? Pode não estar. Mas tem a providência de Deus e tem o governo de Deus. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Maravilhoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não tenho dúvida nenhuma que esse Deus, Ele é todo-poderoso e é o meu Pai de amor que me ama. Que Deus abençoe.